queridos alunos, mais uma vez aí, professor José Guilherme, para a nossa quarta aula sobre o NetBeans. Já aprendemos aí como trabalhar com alguns componentes e já entendemos também como criar alguns eventos. Convertemos aí as variáveis e agora vamos começar a estudar aí as estruturas de programação. Vamos iniciar aí pela estrutura de seleção, que é o if e o else. Então, sem mais delongas, vamos aí à nossa aula. Está aqui o nosso projetinho, que foi criado na aula passada, onde eu simplesmente recebia dois números, quaisquer informados pelo usuário, e realizava aí a soma desses números, exibindo aqui nessa label resultado. Como nós podemos ver aqui, eu faria a inserção do número 5, embaixo eu faria a inserção do número 10, e ao clicar no botão somar, então o resultado da soma 15 seria exibido aí onde estava aqui a label escrito resultado. Bom, agora para poder iniciar aí a utilização da estrutura if e else, eu vou inserir mais um botão, eu vou inserir outros dois componentes aqui no nosso projeto. Então vou reorganizar aqui, vou colocar esse aqui um pouquinho mais para cima. E agora eu vou trabalhar com os botões de rádio, tá? Os botões de rádio são aqueles botões onde eu permito que o usuário faça a seleção, né, de uma opção aí somente. Então eu tenho lá o botão de rádio, eu vou colocar aqui, vou editar o texto desse botão de rádio, vou chamar ele de somar. Então o botão vai se chamar somar. E eu vou colocar um outro botão, então vou vir em outro rádio button, vou trazer para cá e vou editar o texto e vou subtrair. Bem, veja bem, não diferente de qualquer outro componente gráfico, os botões rádio buttons também devem ter um nome para essa variável. Então eu vou clicar aqui e vou chamar de RB somar. E vou chamar o próximo de RB subtrair. Então vou, como nós já havíamos feito nos outros projetos, eu só estou renomeando as variáveis. Bom, para ficar mais bonitinho, vou pegar uma label aqui e vou colocar aqui operações. Veja bem. Agora, o que o meu usuário poderá realizar? Ele poderá optar, por selecionar a operação de soma ou a operação de subtrair. E após ele clicar no botão, somar. Então eu vou alterar o texto e vou colocar o texto aqui de calcular. Veja bem, ao alterar o texto do meu botão, eu não altero em nada a minha programação. Porque eu não alterei o nome do componente, e sim eu alterei o que? A propriedade texto, o valor da propriedade texto desse componente que é o rádio button. Bem, vamos dar uma olhada de como está ficando o nosso projeto. Então, ao rodar o nosso projeto aí, eu vou poder perceber que existe um errinho. Qual que é o errinho? Olha lá, vamos supor que eu queira somar. Não, me enganei, eu quero subtrair. Veja bem, o rádio button, ele não deve permitir que as duas opções sejam selecionadas. Ele existe justamente para que ou o meu usuário selecione a opção de somar, ou ele selecione a opção de subtrair. Então vamos ver como é que a gente vai corrigir esse problema no nosso sistema. Se você observar, uma das propriedades aqui do meu botão é Selected. A opção Selected faz com que, ao ser exibido, ao ser executado o meu projeto, a opção marcada, no caso aqui o somar, aparece selecionada. Mas isso não é o que faz com que uma ou outra seja selecionada. O que faz com que ou somar ou subtrair seja selecionado é justamente a inserção de um grupo de botões. Então eu vou inserir aqui um grupo de botões. Vocês vão perceber que na minha parte gráfica, no meu frame, dentro aqui do meu container, nada aparece. Porém, aqui, no meu navegador,
eu tenho form principal, né? E eu tenho aqui outros componentes, acaba aparecendo aqui um button group. Então eu vou dar um nome para esse button group, que na verdade é um grupo de botões. Quer dizer isso, que eu vou pegar esses dois botões e vou agrupá-los, né? Então botão direito, vou alterar o nome da variável. Percebam um detalhe interessante, ele não tem texto. Por quê? Porque ele não é um objeto gráfico, né? Ele não está inserido aqui na minha JFrame, né? Então ele não tem uma propriedade de texto. Ele tem sim um nome de variável. Vou alterar e vou chamar de grupo button, né? De GB operação. Então eu vou chamar de operacal. Por quê? Por se tratar de uma variável, eu não posso estar utilizando aí o C cedilha e acentos, como a gente já sabe aí na programação. Dei um OK, agora eu tenho GB operação. Eu vou agrupar então os botões. Cliquei no botão somar, eu vou procurar aqui a minha propriedade chamada button group, né? Então tá aqui nenhum. Eu cliquei na setinha, apareceu aqui justamente quem? O GB operação. Então eu clico sobre ela e agora o botão somar está dentro de um grupo. Que grupo? GB operação. Vamos ao subtrair e vou fazer a mesma coisa. Olha lá, button group, GB operação. Percebam que aqui automaticamente os botões passam a pertencer, né, ao mesmo grupo. Eles estão ligadinhos aqui, ó, ligadinhos aqui por essa parte laranja, tá? Então a partir de agora esses dois botões estão no mesmo grupo. O que quer dizer isso? Eles não podem ser selecionados simultaneamente. Ou eu seleciono somar, ou eu seleciono subtrair. Inclusive, não é possível permitir que ambos fiquem selected. Olha lá, ó. Se eu coloco a opção selected em subtrair, automaticamente o somar some. Se eu vier em somar e clicar na opção selected, acontece então o inverso. Bem, vamos verificar isso dentro do projeto lá, vamos executá-lo. Vamos lá, então eu coloco agora somar. Se eu clicar em subtrair, somar e subtrair. Então lá, para quem não conseguiu enxergar, olha lá, somar, subtrair. Ok. Então resolvemos o nosso problema, nós podemos ir então aí à nossa programação. O que tem de diferente nessa programação? É que agora o meu usuário, além de digitar os números aqui, ele vai ter que optar por uma operação para realizar e depois clicar no calcular, que deverá verificar qual das duas opções está selecionada para só então exibir o resultado. Professor, como eu vou fazer isso? Você vai fazer isso utilizando então aí a estrutura de decisão, né? Uma estrutura de decisão que é o if-else, né? Vocês já conhecem essa estrutura lá da lógica de programação, então eu vou estar aplicando ela aqui também na linguagem Java. Então vamos ao código fonte, vou procurar lá o meu botão somar, aqui está ele, né? A nossa programação da videoaula anterior está aqui realizada, que é a criação das variáveis, né? Num 2 e soma, num recebendo aí o valor da propriedade texto do componente txt no 1, a variável num 2 recebendo o conteúdo da propriedade texto do objeto num 2, eu realizando aqui a soma e exibindo o resultado. O que eu tenho que saber agora é que eu não só vou fazer a soma, mas como também a subtração. Então essa conta aqui só será executada se o rádio button soma estiver selecionado. Caso contrário, eu vou ter que realizar, né, uma operação de subtração. Então eu vou criar aqui, né, uma variável chamada subtração. Lembrando, né, que não se utiliza nem cedilha nem o acento. Por quê? Porque é uma variável, tá? Esse erro aqui que acontece é normal, porque como eu acabei de criar, o sistema diz para mim aí que ela nunca foi usada.
Bem, então eu vou juntar essas duas e eu vou criar aqui, né, caso eu queira fazer a subtração. Então, subtração vai receber quem? Número 1 menos número 2. E eu vou mandar então exibir como lá em cima. Então a label é resultado, o seu texto, né? Eu vou alterar a sua propriedade de texto. Então setTest vai receber o que? setTest vai receber o que? A conversão. Então string ponto value of de quem? Da variável chamada subtração. Então tá lá. Isso aqui vai acontecer caso então o botão de subtração, de subtrair, esteja ativado. Se eu tentar rodar o meu projeto aqui, muito provavelmente ele vai deixar exibido o valor da subtração. Vamos tentar verificar. Olha lá, vamos verificar nosso projeto. Olha lá, se eu colocar aqui então o número 10, eu colocar aqui o número 10 e colocar aqui o número 5, vamos puxar a calculadora um pouquinho aqui. Não importa ainda quais dos botões eu aciono, eu vou mandar ele calcular. Ele exibiu então o resultado da subtração. Por quê, professor? Porque é a última instrução que eu passei para ele. Eu mandei ele fazer a subtração e exibir o resultado. Ele com certeza realizou essa operação também. Fez isso aqui, só que devido à velocidade, né, nós não vamos conseguir enxergar, mas ele realizou isso aqui, exibiu o resultado da soma, mas depois ele teve uma outra instrução que foi a subtração. Agora então eu vou ter que realizar essa operação, essas duas instruções, caso esse botão esteja selecionado, ou vou ter que realizar essa opção, caso o botão de subtrair esteja clicado. Como é que eu vou fazer isso? Justamente, né, através de uma instrução if-else. Então veja bem, a instrução if ela funciona da mesma forma que em C++. Se inicia aí com o if, que nada mais é do que C. Vou abrir o parênteses e vou pedir para ele verificar se este botão é selecionado. Se esse botão somar, que eu chamei ele de btn somar, eu chamei ele de rb somar, está selecionado. Então eu vou falar para ele assim, ó, rb, o que? rb somar, ponto, is, o que? Selected. Estou dizendo para ele, dizer assim, ó, o botão somar está selecionado. Então, se isso for verdade, vou abrir uma chave aqui, porque a minha instrução vai ter mais de uma linha, né? O meu if aqui, então, possui mais de uma linha. Ele vai fazer o que se realmente o botão somar estiver selecionado? Ele vai fazer a soma do número 1 mais o número 2 e vai exibir na label resultado o valor dessa soma. Então, veja bem. O que é então a estrutura if? A estrutura if nada mais é do que a verificação de um teste lógico. Quem é o nosso teste lógico? Ele vai verificar se essa instrução, se ele está selecionado, é verdadeiro ou é falso. Tá? No caso aqui é uma lógica booleana, né? Ou ela é sim ou ela é não, né? Ou ela é true ou ela é false. Então, caso ela seja verdadeira, sim, o botão RB somar está selecionado. O que ele vai fazer? Ele vai somar o número 1 com o número 2 e vai exibir o resultado dentro da minha label. E caso isso não seja verdade, ou seja, o rádio button somar não estiver selecionado, como só existe a condição verdadeiro ou falso, eu não tenho qualquer outra possibilidade, né? Não tem como um terceiro botão estar clicado, ou está clicado o botão somar, ou está clicado o botão subtrair, eu vou utilizar o else. O else nada mais é do que a negação, a opção falsa do meu teste lógico daqui de cima. Então, else, vou abrir parênteses, vou abrir chaves. Como a gente lembra, a chave ela serve para circular uma instrução que possui mais de uma linha, tá? Então, no nosso caso, o else e o if possuem mais de uma linha, então eu vou estar utilizando aí a chave.
vocês têm que tomar muito cuidado para não criar chaves a mais e nem excluir chave. Por quê? Se você fizer isso, né, vamos supor que aqui por uma bobeira eu deixe de colocar a chave, o que vai acontecer? Ó? Olha lá embaixo, ó. Apareceu um erro. Tá? Então o erro aqui não é que existe erro na instrução, existe erro pela falta de um parâmetro que é a chave. Então fechei lá, ó. Tem o meu if dizendo para ele verificar o botão somar. Se ele estiver selecionado, ele realiza a soma e exibe na variável resultado o valor de soma. Se não, ele exibe aí na minha variável, na minha label resultado, o valor da subtração. Vamos verificar. Vamos lá. Então eu vou pegar aqui o número 10 e vou pegar aqui o meu número 5 e vou optar por somar. Ele tem que exibir para mim o resultado de 15. Vamos agora a opção de subtrair. Veja lá, assim que eu apertei no botão subtrair, o botão somar foi desativado. Mandei a calcular, ele calculou 5. Tá? No nosso caso aqui não existe problema caso o valor seja negativo, porque automaticamente ele mostra aqui o sinalzinho de menos, indicando que é um valor negativo. Tá aí então, essa é a estrutura, né, if else, a estrutura que permite que, através de um teste lógico, né, eu consiga realizar uma operação ou outra, né, dependendo de qual foi o resultado desse teste. Então, espero que isso auxilie vocês mais uma vez. Espero que essa aula também seja muito útil para que vocês retomem aí novamente os nossos estudos.